Priscila é esse? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio de Os Trouxas Podcast. Olha ela minha roupa, tudo engomadinha, calça, porque eu tô assim, porque eu treino hoje, ó. Treino não, ó, adiantei. O podcast hoje vai ser suave. O último episódio foi moleza, tô comendo pãozinho doce invertido, bolinho de carne do sol. Hoje o negócio vai ser punk. Por quê? Nosso podcast hoje vai ser na arena, no box PR Fitness. Vem, olha, a molezinha pra gente. E hoje a gente vai entrevistar o monstro Tassiano, dono disso tudo aqui. O cara é fera, empreendedor, professor, então tem tudo a ver com a gente. Vamos saber como foi que ele fez para chegar até aqui, nessa fábrica de monstros. Aí o filho chora e a mãe não vê. Vem, Carlinha. Chega pra cá. Aqui, ó, maravilha, esse box incrível. Hoje vai ser a nossa casa de mais um episódio do nosso podcast. Então, senta aí, põe o fonezinho, se concentra para ouvir a história desse cara. Seja bem-vindo, comenta, compartilha. Já manda pra geral que vai ser massa. Bora, Carlinha. E no final tem treino, viu? Se a cara não vomitar no final do treino, não vai sair episódio. Ah, meu pai. Beleza? Bora. E aí, rapaziada, começando agora mais um episódio do nosso podcast. Vocês já viram aí onde a gente está, mas não precisa nada de repetir. Vai fazer força hoje? Vamos ter que fazer, né? Estamos na PR Fitness, centro de treinamento desse monstro aqui, Tassiano. Seja bem-vindo a mais um episódio, seja bem-vindo à nossa Terceiro episódio, terceiro né? episódio da nova Da temporada. segunda temporada. Da nova temporada. Obrigado pelo convite. Pra gente Prazer é uma imenso honra. estar participando. A honra é nossa. Quando a Com gente certeza. pensou nos nomes para 2023, já tinha falado com ela, Tassiano, para esfera, monstro. Para mim é uma honra ser atleta, aluno, um cara tão bom como você, tão dedicado, tão visionário. É o que mais me impressiona no Tassiano é a visão dele. Pra você já conhece o ambiente, já conhece o Tassiano. Pra mim é tudo muito novo, né? Até termo de cross eu nunca fiz. Mas você treina. Faço musculação. Musculação. Mas cross nunca fiz. Então pra mim é tudo muito novo, o ambiente. Tô conhecendo o Tassiano hoje também, então pra mim vai ser novidade a história do Tassiano, mais do que já é pra Felipe. Então novidade pra vocês, novidade pra mim. E também uma honra, porque é sempre uma honra a gente conhecer pessoas visionárias. Eu gosto muito de bater papo com pessoas visionárias, que a cabeça é outro nível. Então vai ser muito bom pra mim. Tenho certeza que eu vou aprender muito com o Tassiano hoje e vocês vão aprender também. E essa meia, eu vou deixar o link, viu? Essa meia é ridícula. É top, vou deixar o link na descrição. Fez a festa aqui no box ele fez a festa quando chegou, a galera caiu pra cima dele. Top, diferenciada. Personalidade, né? E aí, Tassiano? Onde nasceu? Fica à vontade, começa aí. Menino, de onde você veio? Quantos anos tem? Formação? Eu tenho 33 anos, nasci aqui em Maceió, dia 20 de 4 de 1989. Sou casado, tenho 3 anos de casado e no total 13 anos de relacionamento. Tenho um filho, o Arthur, 2 anos de idade, é louco pelo CT, ele sempre quer estar aqui, sempre está no meio. Todo evento ele tem a camisazinha dele, que a mãe dele cobra. É uma pessoa sempre que está junto com a gente, me ajudando muito em escutar alguns desabafos do dia a dia. Normal. Mas eu sou profissional de educação física. Desde 2010 eu me formei em licenciatura, 2011 eu me formei em bacharel e fiz 2 pós-graduação, uma de treinamento esportivo e uma de educação física escolar. Tenho alguns cursos de crossfit, um workshop, clínica de ginástica. Além de trabalhar com crossfit, dou aula em escola, trabalho com esporte, modalidade esportiva, trabalho com voleibol, trabalho com badminton. Desenvolvo também, hoje estou à frente como presidente da Federação Alagoana de Ginástica, já venho no meu 2º mandato.
estou como supervisor de desenvolvimento da ginástica artística aqui no estado de Alagoas. Então sempre estou trocando informações com o pessoal da CBG, é um polo que a gente tem aqui. E é isso. Pode Já terminar, Por enquanto. Já viram o nível do cara, né? pode terminar, né? Já pode terminar, só com o correr, currículo dele. Mas e aí, Cassiano, fala pra gente, a base do podcast é ensinar aquilo que a escola não ensina. Isso. Certo? Porque a gente sempre volta para a época da escola. Hoje o Cassiano é professor, mas como é que o Cassiano é aluno? Onde estudou, de onde vem a base educacional do Cassiano. Eu estudei, hoje não existe mais a escola, né? Minha vida primária primeiro foi o mundo da criança, que era no Beleão. Depois eu passei a estudar no antigo colégio Santa Lúcia, que hoje é Jaime Miranda. Até 2005 eu estudei lá, que foi o meu segunda série do ensino médio. E aí, por algumas situações dos donos, eles decidiram fechar. E aí eu migrei para o Colégio de Lins. Aí o meu último ano, que foi o terceiro ano, eu fui para o Colégio de Lins. E foi onde deu uma virada de chave na minha vida. Assim, eu já praticava esporte, então tudo que era esporte eu fazia na escola. Eu era o cara que estava na escola praticando esporte. E aí, quando eu mudei para o Delins, eu comecei a praticar os esportes também. E apareceu a oportunidade de fazer um teste para a seleção alagoana de voleibol, jogar no clube CRB. E aí eu fui, passei o convite do meu professor, Estano, que hoje é meu colega de trabalho, trabalha comigo. E ele me convidou, aí eu consegui passar na peneira, e aí comecei a jogar pela seleção alagoana, participar do Campeonato Brasileiro, jogos de juventude. E aí comecei a conhecer um pouquinho do Brasil através do esporte. Através do esporte foi onde eu iniciei algumas viagens que eu tenho pelo Brasil, foi através do esporte. Há um certo preconceito, uma cobrança a mais em alunos que são atletas. Representa a escola. Sim. Porque havia a cultura de que aluno que era atleta não estudava, né? Então, assim, como foi isso para você? Você conseguia conciliar ou não? Como é que funcionava? Filipão, eu tinha uma mãe que era carrasca. ela me cobrava muito nota, essa questão de nota, e ela sempre dizia: não tem futuro não, jogar bola. O negócio é estudar. E aí eu sempre fui um cara que era muito atento na aula, pegava muito fácil os conteúdos das coisas dos professores. Não era aquele aluno 10, nem aquele 6, mas estava ali, né? Média 8,5, alguns 7, às vezes 6,5 também. Mas era um cara que sempre procurava estudar porque sabia que queria que o esporte desse certo, né? Mas também entendia que estudar fazia parte e tinha que era importante, tinha que estudar. Então eu sempre fui dessa vibe. Eu tirava resenha, brincava, jogava, mas no momento de estudo eu tinha que estudar. Mais pela cobrança da minha mãe. Era isso que eu ia perguntar. Além da cobrança da mãe, agora a sua visão enquanto aluno e atleta, o que você vê da escola de incentivo, por onde você passou? Havia um incentivo ou era mais solto, vamos dizer assim? A parte da escola, quanto esporte, Sim. modalidade, como é que A escola sempre, a gente tinha contato, mas não tinha diretamente, né, com os diretores, essas coisas. Tinha poucos contatos, mas sempre era exigido um boletim com boas notas para a gente poder estar participando das competições. Era uma das exigências que a direção fazia, e às vezes a gente ia, alguns amigos meus iam contra porque estava com a nota pendurada e queria jogar, mas a gente fazia aquele esforço para estar com a nota boa, para poder participar das competições, porque é o que a gente gostava de fazer, o que a gente almejava. Então um ajudava o outro para poder estar com essas notas bem acima lá, para poder participar das competições. Então a escola ela incentivava o esporte, mas também incentivava o estudo, né?
Era a junção dos dois. Isso. A Tinha... cobrança para manter boas notas, mas também incentivava no esporte. Isso. Que a gente vê hoje, na realidade, pelo menos de Boca da Mata, não sei se por aqui acredito que seja do mesmo jeito, né? Mas a maioria das escolas não apoiam tanto o esporte. É mais a cobrança de boas notas. Mas pelo que você falou no seu ambiente, era o apoio de esporte mais boas notas, né? Isso. Você acredita que isso, de algum modo, influenciou você a seguir nessa carreira? Eu costumo dizer que alguns professores que eu tive o contato fizeram com que eu despertasse o interesse pela educação física. Certo. Assim, tanto no Santa Lúcia tinha o diretor que era fanático por esporte. Então ele estava direto na beira da arquibancada assistindo todo o campeonato, levava a gente, se ganhasse, almoçava tal canto, se perdesse, tinha, mas era em outro canto. Então dependia do resultado. Então era um cara que sempre estava engajado em buscando esportes, mas também em contrapartida ele tinha essa cobrança com a gente, o cara que estava lá, mas também cobrava e precisava que a gente tivesse na alta até para não dar um problema com o pai e os familiares também. Então, nessas duas escolas, na outra era mais criança, não me recordo muito de situações de esporte, mas tanto no Santa Lúcia como no deles tinha muito essa cobrança dos estudos. E também o incentivo para o esporte. Então, sempre a gente estava participando de competição, a gente estava, graças a Deus, conseguindo alguns resultados, estava sempre em algum campeonato, algumas finais a gente estava chegando e sempre tinha essa situação. Essa fala da palestra é interessante, porque eu já tive a oportunidade de debater com os colegas de profissão, independente da área da educação física, que o Brasil, na minha visão, ele é um pouco atrasado em relação ao esporte. Bastante. Se a gente comparar com, por exemplo, os Estados Unidos, o aluno ele ingressa na universidade também através da escola. Sim. Esse sentido a gente não tem aqui. No esporte meio que ainda, vamos dizer como se fosse estradas diferentes, né? Exato. Você não consegue chegar na universidade através do esporte. E por mais que diretores, professores incentivem, mas a falta do aparato de quem está fornecendo a educação para o país acaba atrapalhando um pouco. E desanimando também, né? E desanimando também. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, na batalha que foi para levar o Eduardo. Foi o que eu pensei aqui. Campeão alagoano, para ter a oportunidade de representar o estado em uma competição nacional e não teve apoio nenhum. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje, você enquanto professor, se você pudesse mudar algo na educação, você faria, você teve uma base boa, mas eu sei que você tem noção de que o contexto geral não é esse. Então, assim, hoje está sendo professor. Se ele pudesse ser professor de todo mundo, pudesse ter o poder na mão, o que você faria com relação à educação? Ô Felipe, pegando o gancho do que você falou, né? Eu sou um pouquinho mais velho. Em 2006, quando eu ingressei, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu ingressei na universidade, foi através de uma bolsa. Eu era atleta da seleção alagoana. E aí eu fui. De primeira, não fiz o curso de educação física, eu fiz, na minha época era PSS. Não era nem era PSS. E aí eu fiz para o CFO. E aí eu passei na primeira fase e acabei perdendo na segunda fase. Minha redação não foi muito boa. Mas eu tenho certeza que foi disso. Mas aí foi quando apareceu a oportunidade. Minha mãe não queria que eu fizesse educação física, né? E aí eu jogava e tal, ó. Aí na Estácio, que antigamente era FAO, Faculdade de Alagoas, aí disse, ó, já tinha alguns amigos meus que eram mais velhos, que jogavam comigo na seleção, que estudava, disse que tinha desconto. E aí eu fiz o vestibular e fiz a peneira da faculdade e consegui. Então, assim, pra mim foi uma ajuda muito grande. Pra mim era cansativo porque a gente treinava, eu ia pra faculdade de manhã, à tarde até 11h40, aí ia direto pro CRB, aí o treino era de 1h30 às 3h30, a gente na academia, de 3h30 às 5h30 na quadra,
de 5h30, tinha dia que de 5h30 às 6h30, 7 horas na areia. Aí eu não vinha para casa, porque eu já estava na Pajuçara, morava aqui no Tabuleiro, aí não vinha para casa, já ia direto para a faculdade. À noite, porque o treino da faculdade era de 10 à meia-noite, que era quando saía a galera da noite. E aí eu, às vezes, estudava na biblioteca, porque sabia que quando chegasse a casa não ia estudar. Às vezes dormia no ginásio, depois que fazia as atividades da faculdade, dormia no ginásio até da hora. Muitas vezes acordei com o professor acendendo as luzes do ginásio. Então, assim, o esporte me ajudou muito nesse sentido. Eu vejo assim, uma grande ferramenta que a gente tem para melhorar a educação é o esporte. Se a gente traz o esporte para dentro da escola, vê o esporte como uma ferramenta de mudança social, a educação vai crescer e muito. Porque o esporte não funciona sem a educação, eu creio dessa forma, e a educação não funciona sem o esporte. Porque a gente sabe que hoje, com todo o aparato, que internet, celular, para o menino estar em uma sala de aula, não é atrativo. Nada atrativo. Isso, para você passar de 7 horas da manhã até meio-dia e meio, quase 1 hora. Sentado numa cadeira. O professor só falando. Então não se torna atrativo para essa juventude que tem um celular, que tem essa tecnologia que mostra outros caminhos, outras coisas. Então o esporte é uma ferramenta para fazer com que o aluno desperte e entenda que aquilo é importante para a vida deles. É isso que aconteceu comigo. E eu passo muito isso com meus alunos hoje. Hoje eu procuro não formar atleta, formar bons cidadãos. Se eles conseguirem ser atleta, perfeito. Se não conseguir, estão preparados para a sociedade. Então eu trabalho muito nessa linha, de mostrar ao aluno o que é a vida com esporte, o que é a vida sem esporte. Eu costumo dar muito exemplo para eles do que foi a minha vida, de como o que aconteceu, o que o esporte me proporcionou. Abriu portas, né? Abriu portas. Eu garanto, assim, hoje eu trabalho em 2 instituições diferentes, e aí eu sempre gosto, não adianta você viajar com a sua família. Você pode ter o dinheiro para viajar com a sua família, mas essa viagem aqui o dinheiro não paga, por mais que você tenha dinheiro. Então, para representar o seu estado, para representar a sua escola, não tem dinheiro que pague isso. Você pode ter o dinheiro, mas não vai comprar. Então, é mérito. Então, essa semana até um amigo meu postou, né? Quais os estados que você já visitou no Brasil? Aí eu repostei e marquei. Então, eu acho que no Brasil, 7 estados que eu ainda não fui. Rodou. E isso tudo através do esporte. Não foi tirando R$1 do meu bolso ou gastando alguma coisa. Foi representando o esporte, foi para fazer curso, foi para fazer uma capacitação, foi para participar de campeonatos. Então isso tudo o esporte me proporcionou, que se eu for ver na minha vida como adulto, quando eu ia ter o prazer e a oportunidade de desfrutar de uma situação dessa, né? Então é como eu falo, desde quando eu entrei no esporte, posso fazer parte da seleção alagoana, deu uma engrenada na minha vida. Eu já era louco por esporte, eu gostava, mas não era algo que eu imaginava querer para minha vida no sentido de ser professor. Até entrar em 2006, conhecer o professor Stanley. Eu sempre falo que foi um cara que me incentivou muito a ser o que eu sou hoje, professor de educação física. Então, um cara que tive muita referência. O professor Caetano, meu professor da seleção alagoana também, o professor Luiz Carlos, e outros professores da faculdade também, foram me moldando a isso e foram despertando o meu interesse para isso. Lá atrás também alguns professores do Colégio Santa Luz, como Josinaldo e Lenil, fizeram com que eu gostasse do esporte. E aí foi quando eu disse, não, eu acho que é isso que eu quero proporcionar um esporte melhor, uma qualidade melhor do esporte do que eu tive, não que os professores me deram melhor, mas naquela época a situação era aquela. Hoje a gente vive uma outra situação de esporte, né?
era o dito solta a bola e deixa rolar. E mesmo assim os caras já faziam a diferença naquela época, porque buscavam outras coisas. Hoje a gente tem a internet aí que ajuda e auxilia em várias coisas, vários cursos e tal, que você faz até da sua casa. Sim. E eu procuro muito nisso. A minha visão quando eu falo de esporte, seja ele qualquer que eu procure trabalhar, é primeiro formar o cidadão, a pessoa, e depois apresentar o esporte àquela pessoa, para que ela se apaixone. Porque quando ela não tem paixão, ela não se apaixona pelo aquele negócio, ela não faz com prazer. Sim, de fato. Não tem essa vivência. Isso. Fazer só pra fazer. Então se torna aquela obrigação, é você entrar e ver o professor, é você entrar no lugar e dizer, oxe, estou aqui de novo. Então, não tem que ser assim com o professor, não tem que ser assim com os alunos, os atletas. Então você tem que ir por prazer, você tem que ir lá com a vontade de ir para lá. Assim, eu tirei isso muito para minha vida. Se não está me dando vontade, eu já não faço mais, não faz mais parte do meu ciclo. Vai A minha vibe totalmente. Vou fazer uma pergunta assim para você. A gente viu aqui, você está compartilhando, né, sobre as conquistas que você teve por mérito através do esporte. Então a gente já está falando sobre os frutos que você colheu através do esporte. Mas eu quero saber com relação a você, a sua pessoa, qual a transformação pessoal que o esporte gerou através da sua vida, né? Porque a gente sabe que o esporte, ele é a ferramenta principal, pelo menos do meu ponto de vista, que trabalha a disciplina. Não tem nada no mundo que trabalhe mais a disciplina no ser humano do que o esporte. Então, se você teve essas conquistas, viajou praticamente o Brasil todo por mérito, acredito, consequentemente, que você era uma pessoa muito disciplinada. Então, quais foram as mudanças em você que o esporte proporcionou? Eu brinco muito, cara, assim, que na casa da minha mãe é um quartel. Eu disse até a minha esposa, disse, ó, quando ele nascer, vamos jogar ele no quartel da minha mãe, que tenho certeza, se não virar gente, morre no cacete. Porque é bem isso mesmo. Minha mãe é uma senhorinha do interior, ela estudou até a 4ª série, trabalhou a vida dela no comércio. Eu perdi o meu pai com 5 anos de idade, aí eu tinha 5, meu irmão tinha 3, e minha mãe não quis saber de mais ninguém, então só trabalhou para cuidar da gente. E junto tinha minha avó também, né? Que eu chamo até ela de mãe, uma é mãe Laura e uma é mãe Tina. Elas foram o suporte pra gente, era a cobrança, minha mãe saía para trabalhar e minha avó ficava em casa com a gente para cuidar da casa. Então, eu vejo muito de disciplina. Começou a mudar essa situação, não que eu não tinha disciplina em casa, não tinha, mas essa cobrança de disciplina, de horário, essas coisas, foi através do esporte. Apesar que, tipo, minha mãe era do tipo que, tipo assim, eu acordei, mãe, tô meio mal, vontade de vomitar, tome banho e vou pra escola. E tipo, a gente não tinha carro, então eu saía daqui, ia andando pra Santa Lúcia, e muitas vezes a diretora ligava, seu filho tá passando mal, vomitou 2 vezes, aí sim que eu voltava pra casa. Eu acho que é verdade. Aí eu voltava pra casa, mas febrezinha, dor de cabeça, não tinha migué não, tinha que ir pra escola, pra estudar, não tinha esse negócio não, de acordou tarde, não vá não hoje não, tinha que ir, não tem negócio não, e nunca chegou assim, nunca cheguei tarde, e sempre tinha aquela situação, quem manda é o professor, obedeça, se receber reclamação você vai apanhar no meio da sala. Essa era. É no quartel, né? Mas não vi Cara, se tornar disciplinado. lá em casa tinha um pé de coqueiro e ela dizia: se ficar em recuperação, amarro no coqueiro e dou pizza de goiabeira. E quem vai testar? Quem vai testar? Queremos a senhora. Quem vai testar? Então, minha mãe tinha muito disso, mas um coração enorme e cobrou muito da gente. E aí, quando eu comecei a vivenciar a parte de realmente do esporte, da performance, porque na escola ainda é brincadeira, tal, por mais que a gente. Mas se você, de 2, 3 horas de treino, você tem que regrar muitas coisas, sair pedir no final de semana e tal, pra mirar aquela viagem, para conquistar aquela viagem, estar no grupo. Então o esporte foi
fez com que eu tivesse muita regra, muita situação. Eu considero a disciplina do esporte ela é diferente. Ela é muito mental. Porque, tipo assim, eu falo da disciplina da mãe. Sim. Ela vem da mãe diretamente para você. Sim. Mas aquilo que sua mãe não determinar é uma opção se não fazer ou não. Ah, sim. Tá entendendo? E o esporte ele tem esse poder. Ele traz autodisciplina. Autodisciplina, exato. No sentido de, por exemplo, sei lá, de comer, como É você falou, com você. É você com você. Eu certeza que se você tivesse comendo 7 pães, sua mãe deixaria. Mas é um esporte que não. Não existe aleatório, né? Sim. Não, eu não posso comer tanto. Porque eu vou viajar, porque eu vou treinar. É um Eu tenho esporte, esse objetivo. exato. O esporte trabalha muito o seu É a autodisciplina. você e você, então. E tem essa diferença. Nasciano, vamos virar a chave? Vamos lá. Aí por que eu perguntar de onde vem a inspiração? Dá um curso, né? Sim. Mas aí já está notando, né? Já está bem notado. Já tá na cara de onde vem a inspiração. Mas vamos lá, o Tassiano faz educação física, se forma. Quando é que o Tassiano vira a chave para virar empreendedor? Porque o caminho da educação física, eu acho que ele já é determinado na faculdade, assim, no sentido que ou você vai para o bacharel, academia, ser um personal, ou você vira professor. Eu, pelo menos na minha formação, e aí eu me formei no IBESA, eu considero que eu tive um dos melhores professores da vida, mas eu não via essa empreender. Esse direcionamento, né? Apesar de que tem uma disciplina chamada empreendedorismo, que abriu muito a minha mente, mas a gente não conseguia visualizar dentro da educação física isso. E aí, quando a partir de um momento, Tassiano vira a chave para virar empreendedor, tentar o seu negócio. E aí, como é que acontece isso? Felipe, bom, como você falou, né? Na faculdade a gente é limitado o que a gente recebe de conhecimento, é fato. Nem eu creio que vou ser bonzinho, vou colocar 50 por 50. 50 na faculdade, 50 a gente vai mais, bem menos que isso. Ele passa um segmento e um básico ali para que você tenha um norte, um começo, né, para ver o que você quer seguir. E assim, eu tenho um problema, né? Eu não sei permanecer na mesma coisa por muito tempo. Se eu não vejo que aquela coisa não está me desafiando, eu não consigo permanecer mais, entendeu? Assim, nos trabalhos, assim, até na minha vida. Até minha esposa brinca, né? Tem que ter cuidado, senão daqui uns dias você quer cair fora. Mas aí eu digo, não, aí já é outra situação. A mulher é desafiada. É verdade. Mulher, todo mundo desafiou, né? Mas quando o meu primeiro emprego foi numa academia. E aí logo depois surgiu a oportunidade de trabalhar na ginástica. Eu me inscrevi lá no CEE, aquele centro de integração, aluno e empresa e tal, para você fazer o seu primeiro estágio. E aí eu fui com uma seletiva lá na Vila Olímpica, que é hoje onde funciona a Federação Alagoana de Ginástica. E aí era modalidades esportivas, e ponto. Eu fui, né? Cheguei lá, tinha umas 50 pessoas na arquibancada. O que eu tô fazendo aqui? 50 pessoas. E aí foi rolando a entrevista e tal. Quando eu entro na sala, era uma senhorinha, a professora Josi, também foi fundamental na minha formação. E aí ela perguntou, aqui a gente trabalha com a ginástica artística e rítmica, queria saber de você qual é a sua experiência com a modalidade. Aí eu falei para ela, eu estava no 5º período, nem tinha visto ginástica ainda na grade curricular. Ela disse, a minha experiência é zero. Sincero. Nem na faculdade eu vi ainda. A experiência que eu tenho é de assistir às Olimpíadas, porque eu sou tarado por esporte, então eu gosto muito de tudo que é esporte. Mas eu nunca pratiquei, não sei para onde vai. Aí ela, e o que você faz da vida? Eu disse, minha vida foi de atleta, em 2008 ingressei no exército, passei um ano no NPOR e tal. Mas eu não tenho experiência nenhuma. Ela disse, e o que faz com que você possa trabalhar com a gente? O que você acha? Eu disse, se a senhora me dá a oportunidade,
eu vou provar que eu vou ser melhor do que todos que estão lá fora. Aí ela, tipo, até... Confiança. Aí ela falou um nome que eu não me recordo, mas ela falou, tipo, você não tá se achando muito, né? Ela disse, não, eu só acredito no que eu faço. Se a senhora me der a oportunidade, eu tô. Ela, tá bom, obrigado, então, saí. Pô, fui pra casa, né? Eu já sabia, pô, eu nunca vou ser chamado. Zero experiência. Nunca vou ser chamado. E aí, foi com 2 dias depois, recebi a ligação. E ela, Tassiano, disse, oi, aqui é a professora Josi, estou entrando em contato para saber se você está interessado ainda. Gostei de você, quero ver você trabalhando com a gente. Você pode vir aqui para a gente conversar? Eu posso, eu vou. Eu fui. Chegou lá, ela disse, olha, era um projeto social, né, da Caixa, hoje ainda funciona. A gente não tem dinheiro para lhe pagar, a gente vai dar ajuda de custo, é tipo aquilo, vamos ver se ele quer, né? Ajuda de custo para a passagem, e aí você fica um mês para a gente ver. Eu, tá bom, aceito. Aí eu já trabalhava na academia, aí, tipo, de tarde eu ia para lá, à noite eu vinha para a academia, de manhã terminava o curso. E aí eu fiquei um mês, 2, 3, não, fiquei uma semana, 2, 3, na 4ª semana ela me chamou e disse, você realmente quer ficar? Eu disse, quero. Ela, então eu vou lhe encaminhar para o centro de treinamento da Seleção Brasileira de Ginástica. Você vai passar um mês lá. Aí eu, puxa, na hora. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, lá para o centro de treinamento da Seleção Brasileira de Ginástica, onde treinar Diego Hipólito, Daniel dos Santos, Só. Daniel, Gerard, ia lá e aí você chega, cara com 19 anos, e a galera pensou, é atleta e tal, não, mas o básico do básico que eu comecei a entender lá na federação. E aí ela passei e tal, e voltei, né? E quando voltei, comecei a trabalhar com os meninos, algumas pessoas vieram, tipo, veio a André João do Rio de Janeiro para trabalhar com a gente, dar um curso, depois veio um cubano, o Ernesto, chamou ele de chefia. E aí me passou muito e a gente conseguiu chegar em algumas competições e subir no pódio. E aí eu comecei a pensar na minha comunidade. Eu preciso fazer alguma coisa para que a minha comunidade tenha uma qualidade de vida melhor. Então já saía muito da situação do esporte e entrava mais na saúde e qualidade de vida, que é uma matéria que sempre me chamou a atenção. E eu gostei muito, promover a saúde e a qualidade de vida. Então eu pensei primeiro na minha comunidade, só que então eu não tinha ideia de nada, né? Aí fui fazer uns cursos, tal, fiz o Core 360 em Recife, e aí voltei, aí comprei alguns materiais simples, e aí surgiu a ideia de férias, vamos treinar na praia. Aí eu, antigamente era minha namorada, hoje minha esposa, minha cunhada, o primo e a tia. Ela tinha uma doblô, a gente ia todo mundo na praia, montava e com caninho PVC e tal, umas coisas simples e tal. Poucos exercícios mesmo, mais o peso do corpo. E aí a gente treinava. E aí apareceu uma pessoa. Como é que eu faço para participar? Como é que eu faço para participar? E aí eu falava, conversando, não, é minha família, a gente veio e tal. Mas quando você vir, a gente pode pagar tipo dia, você avisa e tal. Tá, anota o meu número. Aí anota o meu número. E anota o meu número e tal. E quando. Ou manda seu número, que era no começo do WhatsApp ainda. Aí quando for, a gente avisa, e se quiser aparecer, aparece e a gente começa. E aí foi surgindo, né? Foi surgindo. Eu disse, não, eu tenho que trazer para a minha comunidade. E pensando, aí um amigo meu também, que DR, ele Tassiano, R de Ronaldo, aí tava meio, foi atleta comigo e tal, e tava querendo migrar no curso de educação física, e a gente conversando, o meu sonho era isso, trazer uma academia e tal pro meu bairro. E aí eu pensava, pô, tempo de chuva eu vou ficar na mão. Né? E aí eu tenho que pensar em algo coberto e promover, tá ligado?
E aí uma conversa da gente, pô, qual é o seu sonho e tal, e meio que juntou. Pô, eu também queria, seria massa e tal. E aí foi quando surgiu a ideia da TR Fitness. Aí a gente começou em novembro de 2015, foi nossa inauguração. Era um espaçozinho de 6x8. Só a comparação, hoje qual o tamanho do espaço da TR? Aqui eu tenho 2 galpões de 180 metros quadrados. Começou com 6 por 8, Liga aí. e hoje 180 metros A quadrados. evolução, né? E a gente tinha, eu acho que eu ainda tenho, olha lá, aquela primeira caixa de som, segue com a gente. A gente, quando deu início em 2015, era 3 caixinhas, corda naval. Eu não tinha, improvisei com mangueira do bombeiro. O tio da minha esposa era bombeiro, ele me conseguiu 2, que eles não usavam mais, conseguiu 2 mangueiras mais velhas. Tem até no fundo do Instagram da TR, tem na inauguração da gente, e as mangueiras do bombeiro. E escada de agilidade, a gente fez na fita, comprou um kettlebell, um kettlebell. Acho que ainda tem, eles é um vermelho, um pau vermelho que tá ali do outro lado, lá no funcional. E a gente iniciou com funcional, treinamento funcional. Só funcional, né? Só funcional, treinamento funcional. E aí eu sempre falava pra ele, até por tudo que tu fala acontece, graças a Deus. Eu falava, bicho, eu quero mesmo o dono desse galpão, era o que é onde a gente bicho, mas eu quero ir pro outro, porque eu quero ir pro galpão. A gente vai chegar aí ele vai não, pô, vai ser difícil. Já tá ocupado e tal. Aí do nada os caras, pô, entrega o galpão, que antigamente era uma oficina mecânica. Então os caras entregou o galpão, e aí, vai? Vamos dar um tiro no escuro. E aí a gente foi pro galpão. Todo empreendedor tem É isso, isso que eu ia né? falar. Você consegue perceber a semelhança do que Tassiano fala com o que a Eveline falou no episódio anterior? A raiz do empreendedor é a mesma. Primeiro ele começou falando de demanda. Estava lá treinando na praia, só com a família, aí outras pessoas viram, posso participar? Surgiu a demanda. Outra coisa que ele falou que me chamou também muita atenção, sonho. União de sonho, propósito. Você também falou, eu preciso fazer algo para minha comunidade. A sua essência te chamava para fazer algo para a sua comunidade através do esporte. Outra coisa que também a gente vê nos episódios anteriores, quando se fala em empreendedorismo. Então acho que a raiz é sempre a mesma. E a coragem, né? E a coragem de começar com o que tem, até ter condições de fazer melhor ainda. Que é como ele levantou e abordou aqui com a gente. Me arrepiou. Porque é uma luta muito satisfatória, né? A gente assim, a TR hoje ainda não tá no que eu almejo, no que a gente almeja, né? A ideia da gente é ter uma clínica de fisioterapia funcionando aqui dentro, um atendimento de nutrição, uma academia convencional, para que só não vai treinar quem não gostar do Tassiano. Porque eu não gosto de funcional, tem cross, eu não gosto de cross, tem academia, então Vai estar tudo no lugar só. só não vai gostar, pô, tem alguma coisa contra ele e não quer. Você não. Mas a ideia foi essa, e aí a gente inaugurou, a princípio, familiares participando, e aí passava pô, como funciona, tal, quanto é? 2, 3, e aí foi surgindo, e a gente abrindo novos horários. Eu lembro como hoje eu dava aula às 5h30 da manhã, então às 5 horas eu já estava no box, organizando toda a minha aula e colocando no quadro, e aí ia surgindo, 2, 3, e foi, graças a Deus, foi ganhando forma, e a gente migrou para cá, e outra mudança. A cada ano tem uma reforma, uma nova mudança que a gente começa a planejar. E foi quando começou o conhecimento sobre o CrossFit. Até então a gente trabalhava em cima do funcional, estudava funcional e tal. E aí no CrossFit eu era um ex-atleta, ele foi um ex-atleta, e a gente está lá na competição e, pô, CrossFit, vamos saber como é. Aí viu, competição. Aí dentro
da TR antes de ter o CrossFit em si. A gente trabalhando no treinamento funcional, a gente fez o primeiro Games TR, que foi em parceria com o Colégio de Lins, ele cedeu espaço pra gente. E a gente fez uma competição com os alunos da TR que praticavam funcional. Então, exercícios que eles viam de treinamento, os exercícios que eles viam na aula, eles iam fazer durante a competição em determinadas repetições com um determinado tempo, em trios, em dupla. Então, eu tenho certeza que a gente foi o primeiro boxe a fazer um campeonato interno dos alunos, foi a TR. Por mais que a gente ainda não era cross. E aí foi quando a gente começou a ir em busca do CrossFit, a entender, a fazer curso, a conversar com pessoas que já trabalhavam com CrossFit, que na verdade não é o CrossFit, é o Cross Trainer, né? O CrossFit é uma marca, é uma patente do americano, e o Cross Trainer é a modalidade do treino. E aí a gente começou a conversar com um com o outro, entender a logística, como funcionava, eu gosto muito de fazer isso. Eu não entendo, eu vou buscar quem entende e vou sugar daquela pessoa, o que ele me permitir e tal, e exponho para ele qual é a minha intenção, minha presença, qual é a minha intenção, o que eu quero, o que eu tô, para depois o cara dizer, o cara só veio sugar de mim, e se ele Se oferecer em troca também, né? Se ele puder me ajudar e também que eu possa estar à disposição para ajudar ele enquanto estiver com ele lá. E aí aquelas coisas boas eu trouxe e aquelas coisas ruins eu deixei lá mesmo, serviu de aprendizado. E aí a gente começou a colocar o CrossFit. E aí a gente colocou uma turma de manhã, uma turma à tarde e uma turma à noite. Era a época do auge do cross, né? isso. Assim, Crescendo. E aí a gente foi, fazia curso, workshop e tal. E aí a gente foi trazendo. E graças a Deus, sempre aqui na Terra a gente teve pessoas que confiam e acreditam no nosso trabalho. Porque não adianta você promover a ideia se as pessoas não compram. A ideia precisa ser comprada e a pessoa precisa se sentir segura e que aquela ideia realmente vale a pena. E sempre a gente teve pessoas que compraram a ideia quando a gente trouxe debate pronto, a gente apresentou, CrossFit e tal, intensidade maior e tal, a galera, puxa, como é e tal. E aí foi migrando. Tem algumas pessoas que são dessa época e ainda continuam aqui, João, Marcelo, o Bruninho. Então são pessoas que estavam com a gente no funcional no começo e até hoje permanecendo. Então sempre comprava a nossa ideia. E aí a gente foi para a nossa primeira competição, que é a nossa tarefa. Mas sempre competição. A gente pregou que independente das pessoas, que a gente sabe o valor um é maior do que o outro, mas independente, todo mundo é TR. Então a gente pregou muito esse sentido de família, de trazer com que as pessoas que vêm também aqui se sintam bem. Se você é do funcional, se você é do cross, o tratamento é igual. Então é isso que a gente sempre procurou pregar aqui dentro. Não, é funcional porque paga menor e a gente vai dar prioridade mais ao CrossFit. Então, tanto é que as nossas turmas antes eram mais turmas de funcional do que CrossFit. Era uma de manhã de cross, uma de tarde e uma de noite. E aí foi surgindo, a demanda foi aumentando, a galera migrando do cross para o funcional, foi aumentando até surgir a oportunidade no outro galpão. E aí também um tiro na escura. Vamos trabalhar os dois espaços. E aí foi quando a gente inaugurou há 2 anos atrás o espaço só profissional. Isso que é do outro lado. A gente vai fazer um tapezinho mostrando o lado funcional também. Aí a gente inaugurou o espaço profissional e pronto. O cara que não se identifica com CrossFit vai para o funcional, o cara que não tem identificação com o funcional vai para o CrossFit. E ainda rola muito aquele preconceito que o CrossFit lesiona. Era isso que eu ia perguntar. Enquanto empreendedor, quais os maiores desafios que você já enfrentou? Seja econômico, creio que você já deve ter pego alguma crise financeira do país, pandemia. A própria pandemia. Quais os maiores desafios de você enquanto empreendedor, pessoa jurídica, e enquanto empreendedor do cross?
Eu lembro que nós tivemos uma subida muito grande, mas também ele teve uma queda com essa, quando começou a pessoa dizer que se lesionaram nós machuca muito. E tem os fisioterapeutas, eu lembro que dizia que não era legal, que lesionava. Então assim, nesse barco, né, que é o empreendedorismo, essa alta tempestade, e ser empreendedor vai estar num barco de alta tempestade o tempo todo. Então assim, enquanto pessoa jurídica, quais são os desafios e ainda mais com o trânsito. Felipe, eu costumo dizer que a TR é o meu lazer. Ela não é meu emprego, ela não é uma obrigação, é o meu lazer. Entendeu? No dia que não estiver me proporcionando a vontade de estar aqui, eu vou fechar. Porque eu trabalho de manhã e de tarde e venho para realmente relaxar e tal. Mas quando eu falei que iria abrir a TR, sempre as pessoas diziam, não, pô, tem futuro não, tu vai ver, tu vai ter que ter um fluxo de caixa, tu vai ter que vai estar no vermelho durante 3, 4, 5 meses e tal. E graças a Deus, do dia que eu abri até hoje, eu nunca fiquei no vermelho. Mas o que acontece? Eu sempre fui do cara que só posso dar esse passo, só dando esse passo. Então eu não cheguei, montei o box e botei tudo dentro. Então, hoje eu posso ter 10 anilhas, eu vou ter as 10 anilhas. Quando eu pagar essas 10 anilhas, eu vou ter mais 10 anilhas. E foi nesse passo a passo, diferente de chegar e já tá tudo pronto, entendeu? Então, eu falo, se você pegar o Instagram da TR, você vai ver como é que tá a diferença de quando iniciou para agora. Então a gente foi sempre nessa visão e continua nessa visão. De sempre dar o passo que a gente pode, a gente nunca deu um passo a mais. E um momento assim, que a gente passou mais de dificuldade, foi da pandemia. Que a pandemia, você fechado, né? E ter que pagar aluguel, ter que pagar material, toda essa situação. E foi quando a gente realmente sentou com o proprietário do local, né? E conversou abertamente com ele. Ó, a gente queria pedir uma forma que você encontrasse aí para ajudar a gente, porque a gente não vai estar com receita e não tem como a gente estar pagando um espaço que a gente não vai poder estar usando. A gente entende também que tem a sua necessidade. Sim. Mas se for o caso, a gente vai tirar todo o material e infelizmente não tem como a gente manter essa situação. E aí foi quando deu o start de proporcionar treinamento em casa. E aí começou com todo dia a gente fazia uma live, vinha pro box, gravava uma live e a galera fazia em casa acompanhando a live. E aí depois a gente começou a pensar, vamos proporcionar kit para os alunos. Uma barra, um conjunto de anilha, uma corda. Aí a gente começou a proporcionar e os alunos compraram a ideia e também continuaram efetuando o pagamento. E aí a gente conseguiu manter as contas em dias e tal. E foi nessa coisa que eu falo. Precisa que a galera compre a ideia. A importância de comprar ideia. Os alunos são muito importantes. Mas vai muito do como você vende a sua ideia também, né? Sim. Você tem que acreditar primeiro na sua ideia para fazer outros acreditarem nela. Exato. E sem falsa modéstia, isso é um talento seu. Você sabe vender essa ideia. É o que eu converso muito em reuniões. Hoje eu estou um pouco mais atrás, né? Estou mais à frente da administração, mas até esse é o segundo ano, até 2021 eu dava aula. Então era dono, mas estava todo dia dava aula. Para mim o prazer é estar dando aula. O dono era a segunda opção que eu tinha para ser. Então a minha vontade era sempre de dar aula, de estar corrigindo, de estar ajudando, de estar evoluindo e tal. E aí, esses 2 anos eu sempre falo para a minha equipe que é o seguinte, vocês são as pessoas que estão em contato com os alunos. Vocês têm que dar o melhor, vocês têm que apresentar e mostrar o produto para que as pessoas comprem. E muitas vezes a gente sabe que as pessoas compram porque o docente divulgou, porque toda forma.
Então eu falo para eles a importância de vocês. Antigamente não, eu vinha, dava, então, hoje eu estou mais atrás, não é a mesma coisa. Quem está o dia a dia são eles. Mas graças a Deus sempre tem pessoas que compram a ideia. Tipo o Muffin. Foi ano passado, a gente começou só vamos fazer o Muffin. A gente fez o Muffin, não teve o primeiro ano, não teve camisa, nem nada, só teve o Muffin. Não é isso que eu quero. Aí já, próximo ano, camisa e pizza. Pô, massa, camisa e pizza. Aí, vamos. Aí esse ano, camisa, pizza. Pô, vou proporcionar um shoppingzinho aí. Aí shopping, aí eu chego assim, ali a banda e tal. Tem as meninas, vamos também. Aí conseguiu, a gente trouxe a banda. No próximo Buff, não perca, vai ser top. Anitta joga o bateu. E aí, é isso. Eu acho que a minha maior dificuldade realmente foi na pandemia. Mas graças a Deus a gente não teve que precisar fechar, como alguns amigos e colegas precisaram fechar o negócio deles porque não conseguiram manter. Como eu falo, a galera comprou a ideia e a gente conseguiu manter a ideia do kit. A gente saiu levando em casa o kit pra galera, fez máscarazinha personalizada da TR, distribuiu pra galera. Não vendeu não. Exatamente. E aí a gente foi acompanhando e todo dia a gente passava o treino pra galera fazer em casa, uma planilhazinha de treino pra eles fazerem em casa. E uma vez por semana, deixou de ser diário, foi? Um ano e meio, isso. Foi 2020, Foi 2020 toda, a partir de março, né? A partir de março. Talvez voltar em 2021, meio do ano, né? Foi meio do ano. Aí a gente passou a fazer as lives toda sexta-feira, pra interagir com a galera, pra estar junto. E para eles verem a gente treinando, porque vinha os professores e treinavam, né? Aí fazia o treino, aí um round de um professor, um round de outro professor. Massa, era muito bom. Fugir da caixa, né? Exatamente. Tirar o comendo da cartão, o empreendedorismo é isso, né? Se você ficar preso dentro de uma caixa, não vai, pô. Não vai. O Norton Mello mesmo, ele cresceu no Instagram, mais do que ele já era grande, né? Depois da pandemia. Na verdade, durante o processo da pandemia, né? Ele fazia lives de treino diários e a galera comprou. Eu confesso que eu sou muito antigo nesse sentido, da era digital. Eu sou até muito cobrado por algumas pessoas que estão assim, você precisa se promover mais, você precisa proporcionar mais, você tem um currículo legal, você tem conhecimento legal. Até mesmo a galera aqui você é presidente da Federação de Ginástica, você viajou para o México com a seleção brasileira, chefe de delegação, tem curso e tal, traz. Não nada aí. E aí eu culpo o tempo, que não é só o tempo, mas é algo que eu não tive esse start ainda, né? Eu não assim, sou muito tímido, na verdade, nesse sentido. Mas é algo. Da história, da falta de tempo. Você cortava de manhã e a tarde está ali, a noite está lá. Isso é explicativo. Eu venho aprendendo isso, porque se você analisar o meu Instagram é parado. Vamos esperar o nascimento. Fazer uns cortes massa aqui no Tassiano. Bora. Imaginar o nascimento escalado. Aí o Instagram é meio parado mesmo, mas uma vez ou outra eu reposto mais do que posto. É só reposto. Mas é isso. Eu tenho muito a vontade muito de ajudar as pessoas em todos os sentidos, o que eu puder, principalmente na minha área de conhecimento. Tanto é que a proposta desse ano, a gente, né, foi proporcionar planilha para a galera com o intuito de competição. A gente sabe que tem pessoas que querem vir treinar qualidade de vida, que querem ter o objetivo de emagrecimento, outros socializar, outros só esfriar a cabeça de sair dos problemas. E tem as pessoas que querem estar em uma competição. A gente sabe que não vai ser atleta porque a gente não vive do esporte, não recebe, não vive 24 horas mas dentro da gente tem aquele lado do atleta que a gente quer estar na competição, quer estar participando, quer estar promovendo. Então, uma forma que eu encontrei foi essa, padronizar os treinamentos. O Felipe é um dos nossos
um de nossos atletas que estão aí para participar da competição do American Crime. E a gente proporcionar a cada um que tem o interesse, né? Foi aberto ao público da DR, todos os alunos que tiverem interesse, para a gente estar promovendo uma planilha de competição para que a pessoa siga. E é mais um diferencial, viu? Vale ressaltar isso. Mais uma coisa que sai da caixinha, porque, mais uma vez, eu estava compartilhando com amigos, né, que treinam em outros boxes, e relatando sobre isso. E eles, tipo, não tem esse tipo de assistência. Meu irmão no boxe é grande, não paga, mas ele tem esse feeling, esse apoio, e faz total diferença. Pode ter certeza que faz diferença. Desde que você começou a mandar a planilha, a mentalidade é outra. O Gabriel, como da gente, professor, meu irmão é impressionante como a chave muda. Como muda quando você tem um apoio, quando você visualiza algo, né? É porque ele te dá o plano, né? A planilha te dá o plano para você alcançar o objetivo. Você não está perdido ali no meio do caminho. E quem quer saber a competição é um pouco perdido no meio. Quando está só tem na aula. ninguém para nortear e focar. É porque assim, podemos falar, dois sentidos. Tem um treino de fluxo, que é o treino do boxe, ele é um apanhado geral do CrossFit. Você vai ver algumas partes do CrossFit e aquele de forma geral. Quando você entra em uma planilha específica para a competição, você vai trabalhar em cima daquelas situações, daquelas valências, daquele intuito, daquela técnica, para aprimorar e aperfeiçoar. Então é algo que é a mais do que o treino. Não é que o treino do boxe não sirva, não é isso. É algo a mais. Sim. E quando a gente teve o pensamento de fazer isso, foi justamente para a gente ter um padrão de movimento, de todo mundo treinar a mesma coisa e cada um evoluir da sua forma, da sua maneira, mas que a gente possa também estar cobrando no conjunto e que todo mundo evolua junto, porque chega um, vai estar ajudando o outro, então promover ainda mais aquele espírito de comunidade. Sim. Que a gente vê isso muito no CrossFit, que é bonito a gente falar, como o CrossFit é comunidade, onde eu estou com a minha barra e você ferra o Felipe. Não, vamos Felipe, vibrar com ele, ajudar ele, tá junto com ele. Então, até na competição da American Crime ano passado, algumas pessoas tinham me procurado para fazer a planilha para elas, a competição. E graças a Deus a gente conseguiu ter um bom resultado. A gente tem os troféus que estão lá, a gente conseguiu 4 pódios na verdade. 2 na dupla mista, uma na masculina e uma na feminina. Então era algo que a gente, como também trouxe o CrossFit para aqui para a terra, a gente almejava conseguir. Então a gente foi para um campeonato, um Caveira, a gente chegou entre os finalistas, bateu na trave, subiu no pódio. No outro ano de novo, então a gente vinha batendo no pódio. E aí fui correr atrás, preciso mudar a minha fisiologia, a minha filosofia de treinamento. Então eu vou atrás de quem entende. E aí fui atrás de um, de outro, comecei a fazer cursos de aprimoramento de treinamento, de técnica, de planilha, de performance. E aí comecei a trabalhar e deu certo. Aquele negócio também não adianta. A planilha não é milagrosa se você não seguir. Você pode chegar no resultado e pode ser que ainda não naquele momento. Porque não é só a gente que treina, outras pessoas também treinam. E é um longo período. Não é um milagre, estou fazendo a planilha, vou ser campeão, vou estar em. Não é assim, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu e a gente está almejando um passo maior também. Então esse foi o intuito. Vamos fazer um bate-bola? Bora. Bate-bola. Já vou mal, vamos fazer um bate-bola. É simples. Eu falo uma palavra e você, com uma palavra, tem que resumir o que a gente significa para vocês. Beleza? Beleza. Vamos lá. Vou começar pela general, banho. Especial. Educação física. Gratidão. Crossfit. Estilo de vida. PR Fitness. Minha essência. Ela está rindo porque a outra que a gente entrevistou falou a a mesma mesma coisa. coisa. A raiz é a mesma. É a mesma. Vamos lá, a comida. Cuscuz. Nordeste é a raiz.
American Pie. Gostei muito quando assisti. Na adolescência, quem não Mas assistiu American Pie? tem um que eu gostei muito, que eu esqueci o nome, sou péssimo também. Que é do pessoal da McDonald's. Ah, Fome do Poder. Isso. É muito bom esse filme. Muito Eu bom. gostei muito. Assista. O Jobson também. Steve Jobson. Sim. Também é muito bom. São dois filmes que eu gosto. Um exercício de drogas. Tostobal. O pior. Pode ser dois? Ai, vai, que triste. E aí, cara? Livro. Livro. Me chamou muita atenção. Pai Rico, Pai Pobre. Olha a mentalidade. É, gente. Ela O que a gosta. sua esposa representa para você? Minha fortaleza. Seu filho. Minha vida. Alguém que representa disciplina. Disciplina. Bernardo. Morto. Monstro demais. Eu ia perguntar, sua maior inspiração no esporte? Cara, Ayrton Senna. Cara, realmente é. Eu acompanhei a morte dele, eu muita imagem dele, fora, da trágica morte dele, né? Sim. Mas ainda crescendo, quantas pessoas falavam dele sem ver o televisão também. Cara, Cara que eu vi algumas corridas, ver o Galvão narrando. Algumas falas dele alguns feitos que ele fez, Sim, com sim. esse braço pesado, enfim, o cara era. Agora uma pergunta que não é tanto bate-bola, mas um pouco mais profunda. Se alguém chegasse para você e perguntasse o que eu faço no meu dia a dia para ter performance na minha vida, a vida de modo geral, porque a gente sabe que a qualidade de vida, a saúde e a qualidade de vida influencia tudo. Se alguém chegasse e perguntasse o que eu faço no meu dia a dia, quais hábitos eu tenho que fazer para me tornar uma pessoa de alta performance? como atleta ou como pessoa? Geral, mas focando mais em pessoa. Eu acho Performance na vida. que assim, esses dias eu estava até conversando com o Felipe, assim, que você passa um longo tempo da vida, ó, vou trazer um pouco da minha vida e um pouco de atrás. Sim. Passei muito tempo da vida treinando, e aí tipo, hoje, com a correria do meu trabalho, eu não treino tanto como antes. Então eu tipo, dei essa freada e falei pra ele, pô, tô sentindo que eu tô voltando pra ir pra competição e tô sentindo. Ele, pô, não parece nada, esse bicho. Não, mas eu vejo que a constância. A constância em tudo que você faz, você tem que ter constância e você precisa ser verdadeiro com as pessoas. E se eu tenho um problema com alguém, eu vou até alguém e vou falar com ele para resolver. Se ele quer me ouvir ou não, aí vai ser verdadeiro. Mas constância e ser verdadeiro, acho que a gente consegue. E caminhando para o final não desejado pela fala, porque Vou treinar daqui a vai pouco. puxar o ferrinho, fazendo funcionar, botar ela para vomitar. Mas, chegando perto do fim desse bate-papo, onde está Tassiano, pessoa física, e onde está Tassiano, PR, se imagina, se vê, se projeta daqui a 5 anos. Filipão é o que eu costumo dizer, né? Eu tenho problemas de manter na mesma, né? Então eu acho que a minha vida é muito do hoje, não muito o lá da frente. Eu não costumo muito pensar na frente, causa ansiedade. Então eu costumo, apesar que em alguns momentos eu vivo muito o amanhã, mas em relação a ser, eu costumo viver o momento e aproveitar todas as oportunidades. São coisas que eu venho fazendo há muitos anos em minhas orações, que as únicas coisas que eu peço a Deus é saúde,
e oportunidade. Então são duas coisas que eu sempre projeto. E a oportunidade que aparecer, eu vou me dedicar ao máximo, vou buscar, vou coisar para entregar o melhor de mim. E assim, não é querendo ser o bom, mas graças a Deus, em tudo que eu me propus a fazer, Deus colocou a mãozinha nele e tive resultado. Então, alguns feitos que eu tive, seja no badminton, seja no voleibol, seja em qualquer coisa no crossfit, graças a Deus sempre ele esteve ao meu lado, eu sinto, né? E a gente conseguiu almejar alguma coisa, a gente conseguiu, não falo só em um pódio, alguma coisa, não, conseguiu passar para a pessoa, conseguiu, o simples fato do convite de você me fazer alguma coisa eu proporcionei para você, então me deixa muito, muito feliz pelo convite de vocês, porque de alguma forma eu toquei em vocês, nem sabia que você tinha, ou não sabia, e tipo, foi algo que fiquei muito surpreso com o seu convite e, pô, que massa. E muito tímido também, porque eu já tinha participado de um que foi com um amigo Tito, da Play Videos. Aí tem um podcast também, me convidou e tal. E é sempre uma honra falar um pouquinho. E é isso. Vamos fechar com duas. A última você já sabe qual é, mas antes eu vou incrementar uma. Porque a gente fez o bate-bola e esqueceu de perguntar sobre a coisa principal, né? O que é que Deus significa para você? Deus? Sim. Tudo. Eu vejo Deus como meu caminho, minha fortaleza, meu abrigo. Então eu creio que sem Deus a gente não é nada. Independente da religião que cada um siga, mas que a gente acredite e confie naquele que pode nos guiar. E eu tenho por mim que Deus sempre está comigo, mas que em alguns momentos eu me sinta cansado, ou que eu vejo de alguém que a gente sabe o que acontece, né? Alguém quer dar aquela rasteira em você, ou quer derrubar o que você faz, ou aquela crítica vem para lhe desanimar, mas sempre você vai entregando na mão de Deus, deixando que Ele resolve. E é no tempo dele, não é no tempo da gente. A gente às vezes fica, não nos aconteceu, mas é no tempo dele. É como fala, é duas coisas que eu peço: oportunidade e saúde. O resto eu vou correr atrás. E a última, agora é a última. Agora é a última. Agora é a última. Eu tô gostando. A última na verdade, não é uma pergunta. A gente pede que você fale ou uma frase, uma palavra, não fica à vontade. Uma mensagem para quem está assistindo a gente. Enfim, pode ser uma mensagem pessoal, empreendedora, espiritual, enfim. Incentivo, enfim. Se você puder mudar a vida de uma pessoa que está assistindo a gente agora, para que você possa falar para ela. Entrega a sua vida a Deus, primeiro de tudo, que Ele vai te colocar no caminho que tem que ser seu. Então, essa é a frase que Rapaz. Agora, Carolina, Hora do treino, né? toda essa sabedoria que você acha que ele Vamos colocar em prática. ele vai colocar em prática, certo? Eu vou treinar também, mas o objetivo hoje, mesmo, passeando, é fazer a pala. Gostar do crossfit. Gostar do crossfit. Mudar da musculação. Primeiro treino de cross, pós-exame de sangue, ok, vai Não vem desculpa não, nem a senhora vai passar um treino e vai explicar melhor, até como forma de divulgação aí do que é o cross. Então ele vai explicando, a gente vai gravando e fica então aí com pra ver um trechinho do que foi esse treino. Aguarde. E, mais uma vez, obrigadão. Obrigada, Marcelo. Prazer, viu? Prazer foi nosso. Vamos para cima do treino. Vamos lá. Fechou? Fechou. Bora. Carla, 3 exercícios mais simples: wall ball, sit-up e o deadlift. Wall ball, agachamento com a bola e você vai lançar
a bola ao fundo da faixa. Certo. Tá? Ciranda é uma BD borboleta. Posiçãozinha, agachou, toca lá na frente, trouxe até a linha da cintura. Não é? Bora! Vamos. Vai, cuida! Primeiro exercício, Carla. Fala e dê um depoimento. vai. Performance zero. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop. Top. Me passei só nesse. Um peso. Suave, tá assim. Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single E aí, meu velho, depois do treino? Beleza. Molezinha, na sua cara, suave. Obrigado.